Salve, salve, muito bom dia. Vai começando aqui pela PAN, mais uma edição do nosso... A revista radiofônica da PAN, que tem informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2018. Sejam bem-vindos. Rio, 40 graus. Decreto sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro será votado hoje na Câmara dos Deputados. Nossos repórteres no Rio de Janeiro e em Brasília trazem as últimas informações. O Oscar britânico vai para 3 anúncios para um crime é eleito o melhor filme do BAFTA. A premiação na noite de ontem reuniu dezenas de mulheres de preto em mais um protesto contra o assédio sexual. A flor da pele, emoção, lágrimas e talento marcam o primeiro dia de batalhas no reality The Voice Kids. E sabe quem vai estar aqui no estúdio com a gente para comentar o programa? Uma criança que cresceu e vive da música há décadas. Vocês se lembram, aliás, dessa voz aqui? Sou a Bentoricina, são as forças do bem. Amigos da verdade, eles não temem ninguém. O banco gira, gira, pro feitiço quebrar. E vem com sua espada, faz a guerra travar. Todo mundo, Edgar! O Vinícius dançou muito na sala, né? Era nem nascido. Não, era da minha época. Afastou né? as mesas de centro. Vai ser sucesso, hein? Essa turma aí. Aqui, ó, a música é He-Man, do saudoso Trem da Alegria. E quem? A Patrícia Marques é a nossa convidada durante essa manhã. Esses são alguns destaques do Morning, que tá só começando e você é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Vini, muito bom dia. Bom dia, Edgar. Imagino que você já tem uma hashtag pra lançar aí, pra colocar na mesa. Não tem como falar de outro assunto que não seja a situação caótica do Rio de Janeiro, né? Está todo mundo falando aí sobre essa situação alarmante e preocupante que vive o Rio. Agora, será que as coisas vão realmente melhorar Essa com é uma essa questão. intervenção federal aí na segurança pública do Estado? Tá Ed? todo mundo querendo saber, tá todo mundo em dúvida quanto relação a essa intervenção aí. Então, nosso departamento estruturado de hashtags avançadas propõe então o seguinte hoje. O que o governo, as autoridades e a população devem fazer para que o Rio viva dias melhores, hein? Boa. Então vamos descobrir aí com a interação pela hashtag Soluções pro Rio. Hashtag Soluções pro Rio. O pro é pro facilitar, tá? Tá. E aí, é PRO. É, PRO. PRO. Tá? Pra facilitar, diminuir um pouco a nossa Boa. hashtag aí. E aí os nossos ouvintes vão interagindo, vão mandando suas ideias, suas soluções. Vamos discutir, vamos debater o Brasil, que é sempre importante, Edgar Piccoli. É isso aí. Hashtag Soluções pro Rio em maiúsculo aí. Vai lá no nosso... Dá aquele copy-paste ali, já que fica tudo Isso. certo e não tem erro, né, Vini? Exatamente. Aqui pelo... E me ajuda também, né? Que vocês sabem que... Você tem que remar. Que eu tenho que fazer jus Tem. ao lugar, né? Exatamente. Ocupado por Paula As Carvalho. pessoas vão ser solidárias a você e vão Exatamente. arrebentar com essa hashtag. Vamos lá. Vamos lá. Aqui pelo WhatsApp também você interage com a gente. O tema é o mesmo, tá bom? Manda a sua solução aí, né? O que deve acontecer? Como o governo deve agir? O que as autoridades devem olhar, né, nessa questão da intervenção no Rio de Janeiro? E o nosso WhatsApp é o 11 931 7009. A mensagem pode ser em áudio ou em vídeo. Estamos aguardando, tá? No mais, você pode assistir tudo que acontece nesse cubo multicolorido do rádio brasileiro baixando o nosso aplicativo, ou então pelo portal jovempanfm.com.br ou pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias sociais também, lá no Instagram, tem o nosso perfil no Facebook, passe por lá, se gostar, tem um monte de coisa extra por lá no Facebook. Se gostar, deixa o seu joinha que a gente fica amarradão e feliz da vida, tá bom? Te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning tá só começando. O filme 3 Anúncios para um Crime é o grande vencedor do BAFTA, o Oscar britânico, que rolou ontem à noite. A gente vai direto para Londres falar com Ulisses Neto. Ulisses, é verdade que você flanou, que você deslizou pelo tapete vermelho? Como é que é isso? Bom dia. Essa festa pobre, viu, Edgar? Essa Bom festa... dia.
Não fui convidado. Não foi convidado. Não fui convidado, tive que assistir tudo pela televisão aqui. O BAFTA Awards, que foi lá no Royal Albert Hall, que é um dos venues, dos locais aqui mais piques de Londres, né? Mas foi uma festa muito bonita. O Três Anúncios para um Crime foi o filme, o grande vencedor, como você disse, Edgar. Aliás, você tem feito a lição de casa? Assistiu aí já os grandes indicados? Cara, não, viu? Ainda não. Não viu nada? Ainda não, Ulisses. Preciso pôr em dia preciso tirar esse atraso aí. Mas olha, já dando aqui pra curar esta falha, né? Vou rodando aqui algumas músicas da trilha do filme enquanto você discorre a respeito do tema e de como foi essa premiação. Então vamos lá, porque para a indicação de melhor filme, né, que é sempre a mais aguardada, eram 5 concorrendo aqui no Prêmio Britânico. Me Chame Pelo Seu Nome, Dunkirk, O Destino de uma Nação, A Forma da Água e Três Anúncios para um Crime. Ganhou o filme do diretor britânico, o Três Anúncios para um Crime. Como já era esperado, muita gente aqui achava que ele era o grande favorito mesmo, mas o Martin McDonagh, que é o diretor desse filme, não levou o prêmio de melhor diretor. O prêmio de melhor diretor ficou com o Guillermo del Toro, que dirigiu A Forma da Água. Os outros 4 prêmios de Três Anúncios para um Crime: melhor filme britânico, roteiro original, e também melhor atriz para Frances McDormand e melhor ator coadjuvante para Sam Rockwell. É um filme realmente um dos mais cotados também para o Oscar, né, que agora é a próxima grande premiação do cinema, vai acontecer no dia 4 de março. E aqui no Reino Unido também foi mantido aquele protesto das atrizes, né, de irem para cerimônia de preto. Quase todas foram de preto, só quem furou ali foi a atriz, justamente a eleita melhor atriz do ano de Três Anúncios para um Crime, a Frances McDormand. Ela disse que ela é uma não conformista, né, que ela não gosta muito dessa história de seguir as regras. Tá todo mundo vestido de preto, então eu vou de preto. Mas ela deixou claro que apoia o movimento também e que se solidariza com as outras atrizes que estavam participando desse protesto em Londres. E o outro grande furo foi justamente da duquesa de Kent, a Kate, que está grávida, foi com um vestido verde escuro, mas essa também já era esperada porque a família real britânica não está em pé até hoje à toa, né? Um dos grandes pilares da família real britânica é de não se envolver em questões políticas, e essa questão não deixa de ser também, né, um movimento político. Por isso a Kate nesse ano não foi de preto. No ano passado ela veio de preto, esse ano ela foi num verde mais escuro. O fato é que o movimento foi bem forte, porque até algumas atrizes que participaram da cerimônia não levaram seus companheiros ou familiares, levaram ativistas feministas para essa celebração ontem aqui em Londres, mostrando que o movimento contra o assédio sexual na indústria do cinema e pela igualdade de gênero é bem forte, está em voga, e não vai ser diferente na cerimônia em Los Angeles daqui a algumas semanas, Edgar. Legal, Ulisses. Tô torcendo Quer falar, muito. Vini? Não, tô torcendo muito por esse filme. Eu assisti o Três Anúncios para o Crime, achei o roteiro muito criativo. A Frances McDormand tá brilhante no papel. Ela faz essa personagem que tem aquele humor um pouco ranzinza, né? Ela é durona, né? Durona, e acaba até divertindo esse papel dela, que é um papel super dramático, né? De uma mãe que perdeu a filha aí. E ela acaba arrumando um jeito criativo de cobrar ali os policiais da cidade, de descobrirem, né, quem que matou a filha dela, quem que abusou da filha dela. Então é um filme muito legal. Eu não assisti A Forma d'Água ainda, mas pelas opiniões que a gente escuta, as pessoas não estão gostando muito, né? Parece que é um filme que tá se destacando mais pela parte estética mesmo do que pelo próprio filme, pelo próprio roteiro, né? Então, dos que eu vi ainda, que foi Corra, Dunkirk e Três Anúncios para um Crime, eu tô torcendo pra esse filme aí, e principalmente pela Frances também, que tá brilhante no papel. Eu também queria ver esse filme, Três Anúncios para um Crime, mas depois da sua fala agora, não preciso mais ver, né? Você deu a forma d'água, como meu pai costumava dizer também. Eu não contei. Os comentários eu dou por visto também. Dou por visto. E o Woody Harrelson também tá muito bacana nesse filme aí. Fala, Toyone. Um guia aqui para você que vai ver as premiações. Primeiro você vai no Netflix e vê a história colorida da Segunda Guerra Mundial. Aí você se coloca historicamente. Depois você vê o Churchill do ano passado com o Richard Wilcox. Depois você vê O Destino de uma Nação. Depois de ver essas três coisas, você consegue entender o Dunkirk.
Pensei que você ia falar, você consegue entender o decreto de intervenção do Rio. Depois, você vai pro fim da Segunda Guerra, quando começa a Guerra Fria, aí entra a Forma d'Água, que é um filme sobre a Guerra Fria. Olha que roteiro, hein, tem um roteiro histórico. O Caminho das pra Pedras você- aí, pro Cláudio Tognoli. Pô, boa, Tognoli. Didaticamente. Didaticamente. Ulisses, eu acho que é um filme que vai, como o Vini falou aqui, já adiantou pra gente, é um filme que vai fazer sucesso. Pelo trailer, pelo que eu vi, ele toca em questões, que ela, como a protagonista, faz uma crítica, né, à polícia e à maneira como a polícia aborda outras questões, como racismo, corrupções e outras coisas mais. Pelo menos foi o que eu conferi no trailer. É isso aí. Eu acho assim, eu não quero dar uma de palestrinha aqui, choque de cultura e tal, mas eu acho que o filme é muito bom, eu gostei, assisti aqui em Londres também, mas o roteiro é especial, como disse o Vini, e não só por isso também ganhou aqui o BAFTA, mas eu acho que o diretor deveria ter sido outro. O Martin McDonagh devia ter deixado a direção na mão de outra dupla, aí, ou de outro, por exemplo, os irmãos Coen, porque aí a história ficaria mais legal. O filme às vezes dá umas escorregadas, na minha opinião, tanto é que ele não ganhou o prêmio de melhor diretor aqui no BAFTA, ele não foi indicado também ao prêmio de melhor diretor no Oscar. Então eu acho que o meu único comentário é esse. E só para fechar nesse roteiro que o Tognoli falou, O Destino de uma Nação eu preferi não assistir, porque eu acho que é muita propaganda aqui dos britânicos, viu? O Churchill, de fato, é um líder especial e tudo mais, tá na história, só que tem o outro lado dele que precisava ter sido abordado e não foi, né? Então, como eu disse por aqui, eu prefiro não pagar pra assistir propaganda e esse eu vou pular. Tá, certo. Segundo a tua crítica, e o Churchill que você viu aí, que faltou crítica, tá pro carnaval carioca também, que criticou, endereçou a crítica. Pra um lado, mas não do outro. Né? Tá bom. Exatamente. Valeu, Ulisses, obrigado, viu? Um abraço pra você. Valeu, Edgar, um abração, até a próxima. Vamos lá, o assunto agora é futebol. Quer dizer que é futebol ou é MMA ou Mixed Martial Arts, Vini? Não, Cara... Até acho que ontem os programas esportivos perderam a chance, Edgar, de chamar o Vanderlei Silva, né, o Anderson Silva, para poder comentar os jogos que tivemos nas rodadas estaduais aí pelo Brasil afora. Mas né? olha só, o que foi aquele clássico, o Bavi, né? O clássico da paz. Lá no Barradão, fez um círculo, os jogadores se abraçaram, misturaram os times, né? Alternaram os mantos sagrados e aí depois fizeram aquilo. O retorno da torcida mista ao estádio, né? Então torcida dividida, Bahia de um lado, Vitória do outro. Jogadores entrelaçados no meio de campo antes do apito inicial, uma homenagem aí a 2 jogadores que morreram na semana passada. O jogo começou, o Vitória abriu o placar e aí aos 4 minutos do segundo tempo, Edgar, teve um pênalti para o Bahia e aí o jogador Vinícius foi lá, cobrou o pênalti. E aí ele fez uma comemoração que já é uma marca dele, ele não fez essa comemoração especificamente nesse jogo contra o Vitória, ele já faz essa comemoração em outras partidas, mas ele fez do lado da torcida do Vitória e é um gesto como se fosse um creu, né? E aí... uma arrochada. Uma arrochada. E aí o goleiro do Vitória, o Fernando Miguel, que nem vê ele fazendo, porque se você perceber, verdade. se você perceber, a hora que ele faz o movimento, o Fernando Miguel nem está olhando pra ele. Alguém falou, tem né? soco na cara. Mas alguém o avisou. Nossa. E aí ele parte pra cima do Vinícius. Aí é pancadaria, a selvageria e covardia, né? Porque teve jogador aí que deu soco na cara de companheiros por trás, né? Então foram assim cenas realmente lamentáveis que nós vimos aí em Bahia e Vitória e que obrigou o juiz, né, o Jailson, a expulsar vários jogadores. 7 jogadores só nessa confusão. O Vinícius, o Edson, o Becão e o Lucas Fonseca do Bahia. O Rainer, o Canu deu um soco que, olha, é realmente digno de MMA. E o Denilson pelo Vitória. Depois a partida continuou. Só que aí mais um jogador do Vitória, aí 1-1 o jogo, tá? Mais um jogador do Vitória foi expulso, né? O William Correia. E aí o que acontece? Mais um jogador expulso, acabava o jogo, porque você não pode ter um limite, menos, né, de 7 jogadores em campo. Uhum. E aí dizem que o Wagner Mancini, técnico do Vitória, teria orientado ali um dos jogadores dele a cavar essa expulsão para acabar com o jogo. Ele nega. Eu também acho estranho. Por quê? Porque o jogo tava 1-1. E com essa expulsão, ele perdeu o jogo, né? O Vitória perde o jogo por 3-0. Porque o jogo só se mantém
com o seu placar se o time dele estivesse ganhando por 3 ou mais gols de diferença. O time que motivou essa expulsão, expulsão limite aí, digamos. Só mantém o placar se ele tiver com mais de 3 gols de vantagem. Como não estava 1-1, então o Vitória acabou sendo prejudicado por esse ato aí do seu jogador, que foi depois o Bruno Bispo, né, que peitou ali o Jailson, né, o juizão, e acabou cavando essa última expulsão, e aí o juiz encerrou a partida e agora fica o resultado de 3-0 pro Bahia. Mas isso é o de menos, né, Edgar? Fica aí registrado essas cenas horríveis que nós vimos, não só nesse jogo do Bahia, como tivemos um jogo também no Mato Grosso, em que um jogador do Operário agrediu também um gandula. Olha só, olha o vídeo do cidadão, do jogador agredindo um gandula que teria comemorado ali um gol do Comercial. Outra cena também digna de MMA. E agora, Edgar, será que às vezes a gente fala, né, que os jogadores dentro de campo, algumas atitudes que eles têm, acabam estimulando também a violência nas arquibancadas, a violência na torcida, como aconteceu em Bahia e Vitória, né? Depois da confusão, teve lá um princípio de confusão também na arquibancada. Mas também não é um reflexo, talvez, da sociedade que a gente está vivendo? Não, sem dúvida que é um reflexo. Esse tipo de atitude, esse tipo de intolerância, de agressividade, de violência. Sem dúvida que é uma corrente aí, uma cadeia que se forma. Futebol não é um mundo à parte, né? Agora, o torcedor que vai e vê uma coisa dessa dentro do campo, vai replicar essa atitude na arquibancada. Eu não sei se eu concordo com isso. Mas, cara, eles têm que ser punidos, esses jogadores envolvidos aí nessa confusão. Tem vídeo, tá muito claro quem bateu, quem não bateu, quem agrediu, quem tomou. Tá muito claro, esses caras têm que tomar punição exemplar, para que não aconteça mais isso. Quer dizer, coibir esse tipo de ação. E tem intervenção. Você pode até discutir o gesto ali você pode até discutir a comemoração do cara, não precisava ter feito do lado da torcida do Vitória, mas isso daí ele vai ser punido pela arbitragem. Mas o cara ele faz o que ele quiser, tá comemorando o gol dele. Então, mas se o juiz achou que ele passou do ponto, que ele fez uma provocação, o goleiro que é, você que agora tá escutando, desculpa a expressão, é um imbecil, né? Exato. Que é um imbecil. E quando eu falo isso, o goleiro e o jogador que foi agredir o bandeirinha, o goleiro desencadeou essa violência. Idiota, né? E aí quando eu falo que é um reflexo, Caio, também tô dizendo também que esses jogadores hoje estão cada vez mais movidos também pela intolerância das redes sociais, das provocações das redes sociais, torcida inflamando que os caras façam isso dentro de campo. Então tá cada vez maior isso. Eu não falei nem que eu discordo pra discordar de você, né? Sim. Porque eu acho que, desculpe de novo a expressão que é forte, imbecil tem tudo quanto é canto. Agora, não acho que a sociedade seja um reflexo e tal, porque senão a gente só ia ficar em casa da janela atirando, um matando o outro. Acho que são casos isolados que tem esses caras que são extremos que ficam indo pro limite. Aliás, reverberou muito isso essa semana, né? Teve o caso também do Vinícius Júnior na semana passada, que fez o gesto do chororô lá, jogador do Flamengo contra o Botafogo. Aí o Botafogo foi lá e impediu que o Flamengo jogasse no estádio Newton Santos a final, né? O Flamengo que foi campeão ontem contra o Boa Vista. Aí o Juninho Pernambucano deu uma opinião também como comentarista, foi agredido nas redes sociais, respondeu também. Então tá muito aflorado essas discussões no campo do futebol, né, Edgar? Mas só antes de matar, mas que dá vontade, dá, mas tem que se segurar. Que dá vontade, uns 3 por dia dá. Tem que segurar, tem que dar exemplo. Desperta em você os instintos mais primitivos. Os instintos mais... Tem tanta gente que desperta. Eu sou da época em que existia ainda... Os caras põem o prego na ponta da chuteira. O filósofo do futebol... Neném Prancha, que tinha a seguinte frase, né? Ele era um roupeiro e que ficou famoso pelo Armando Nogueira. Ele falava assim: quando o jogo tá ruim, chuta a bola pro alto, porque pelo menos enquanto ela está lá em cima não é gol. Aí, tá vendo? E eu só não posso deixar de terminar, Edgar, só de mandar um recado que eu vi o Eduardo Manad entrando aqui no estúdio. Edilson Capetinha, fica quieto. O que aconteceu? É melhor ficar em silêncio, né? Falar que goleiro negão não é confiável. Ixi. Pô, você que jogou com o Dida, Capetinha, é melhor ficar em silêncio, né? Porque tem... Mandou mal, Mandou mal, né? É prisão, é pensão, às vezes é melhor a gente ficar quieto. Vamos lá, como eu disse na abertura do programa, a Câmara dos Deputados deve votar hoje à noite o decreto sobre a intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Zé Maria Trindade, algum risco aí dos deputados não aprovarem esse decreto? Bom dia pra você aí em Brasília. É um palavrão, né? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. É inédito um caso desse, desde a Constituição de 88, né? Mas o presidente Michel Temer está certo, e o PMDB, né?
eles estão certos, Edgar, de que era mesmo preciso fazer essa intervenção no Rio de Janeiro. Foi um gesto político e acabou colhendo lucros, viu? Ninguém fala de outra coisa aqui em Brasília. E todos até se esqueceram da reforma da Previdência e a derrota que o governo teria se insistisse em votar esse projeto. Olha, Edgar, neste momento está começando no Palácio da Alvorada uma reunião do presidente Michel Temer com os conselhos da República e de Defesa. Veja bem, esta intervenção no Rio de Janeiro está sendo considerado como ato de defesa do país, de defesa do Brasil. E o presidente vai ouvir os conselhos depois de assinado o decreto já está em vigor, falta apenas detalhes. E agora está marcada a votação para hoje à noite. Se o doutor Quórum não derrotar o presidente Michel Temer, o decreto deve ser votado na Câmara hoje e amanhã no Senado. O Rodrigo Maia, em entrevista ao Jornal da Manhã, falou que já existe um movimento falando com as lideranças para que esse quórum realmente seja atingido, para que a votação siga em frente se desenvolvendo. Agora, Trindade, estávamos falando aqui, antes de entrarmos no ar aqui no Morning Show, das críticas que essa intervenção federal vem sofrendo de todos os lados. De um lado, como você disse aí, de que seria uma cortina de fumaça para uma iminente derrota na votação, né, da reforma da Previdência. Do outro lado, inclusive aqui, o que eu falo é muito direcionado ao comentário do professor Vila também, aqui da Jovem Pan, que diz que essa intervenção deveria acontecer de outra maneira, com outro tipo de planejamento. Quer dizer, uma intervenção integral, né? Uma integral não só na área da segurança, né, que uma intervenção integral aí daria chances de você abordar o problema na sua complexidade de uma forma mais acurada, digamos assim. Quer dizer, é crítica para tudo quanto é lado. Que alguma coisa tem que ser feita, me parece que é um consenso até da grande maioria da população brasileira. Agora, a maneira tá aí, né? As críticas mostram. Olha, no primeiro momento, o grande argumento é esse, de que alguma coisa tinha que ser feita no Rio de Janeiro, né? No primeiro momento, eu senti os líderes muito devagar ali, pisando em ovos, sobre críticas à decisão do governo, que na verdade é do PMDB e do presidente Michel Temer, em fazer esta intervenção. Houve um debate, sim, sobre uma intervenção geral no estado do Rio de Janeiro, e depois recuaram ali para uma intervenção na área financeira, né? E da área de segurança, e no final o governador Luiz Fernando Pezão convenceu os interventores de que o melhor mesmo seria esta intervenção na área só da segurança pública. O ideal seria, mas politicamente entenderam que abriria um precedente muito sério. Não seria tão grave assim, porque se trata de um PMDB com PMDB e a participação do próprio governador. Mas ficaram ali com medo de abrir uma possibilidade de, no futuro, um partido contra o outro e provocar uma guerra interna. Mas o certo é que já existe a maioria para aprovar esse decreto. O que ninguém sabe é que até onde ele vai, se vai dar certo e quais são os detalhes. Porque falta ainda o governo assinar portarias e decretos ali definindo limites e também dinheiro. Ninguém faz nada sem dinheiro, né? Para financiar este saneamento no Rio de Janeiro. Ô Zé Maria, é o Caio que tá falando, bom dia pra você. Você sabe que você falou. Salve! Você sabe que você falou agora dos críticos e tal. Eu não sou do time que fica torcendo pra dar errado, só pra falar, tá vendo? Eu tava certo, você tá vendo? Mas num caso como esse, eu não sei se eu chego a ser um crítico, mas eu fico olhando com um olho meio torto, porque é o seguinte, você tem a situação de calamidade na segurança pública em vários estados do Brasil, não só do Rio de Janeiro, mas você tem algumas disparidades na questão das decisões tomadas. Você tem como, por exemplo, a greve na Polícia do Rio Grande do Norte, que se encerrou na primeira quinzena do mês passado, mas foi um caos absurdo, ainda continua uma questão grave de violência lá. Você tem os problemas no Ceará também e todas essas questões de violência no Rio de Janeiro. Agora, a solução tomada para o Rio de Janeiro, como a gente viu agora no fim da semana passada, agora sexta-feira, foi a intervenção do Exército. No Ceará, agora domingo à noite, ontem à noite, o governo federal anunciou uma força-tarefa em conjunto da Polícia Federal com a Força Nacional. Está sendo mandado agora para o Ceará. Você sabe quantos homens? 36 homens para o Ceará, com todo o caos que está tendo lá. E aí, eu só queria lembrar, teve no penúltimo dia de 2017 um tweet
postado pelo general Eduardo Vilas Boas, que é o comandante-geral do Exército. A gente tem até aqui, o Brunão separou pra gente, dele falando o seguinte, que ele é bastante reticente nessa questão dos estados ficarem pedindo intervenção do exército, por N motivos. E um dos principais é que um soldado, ele ganha muito pouco. E aí vem uma milícia, vem uma facção criminosa, traficante, e balbucia no ouvido dele, olha, tá lá, preocupa-me o constante emprego do exército oficial em intervenções nos estados. Só no Rio Grande do Norte, as Forças Armadas já foram usadas 3 vezes em 18 meses. A segurança pública precisa ser tratada pelos estados com prioridade 0. Os números da violência corroboram com as minhas palavras e tal. Esse é um tweet que eu acabei de falar do comandante-geral do Exército, falando da preocupação dele. O problema principal, segundo ele, dessas intervenções do Exército, Trindade, se desculpa avançar no teu espaço, é porque um soldado ganha pouco, então há um grande risco de um traficante, de um criminoso chegar e fazer o canto da sereia no ouvido dele e falar, ó, te pago o triplo do que você ganha pra você me dar acesso aí às armas que você tem e tal. Ou seja, é corromper esse sujeito. Então você vê que eu me coloco nessa posição de olhar um pouco torto para essas intervenções, você falou de críticos, Zé Maria, justamente por conta desses problemas que você vai vendo. Olha, manda 36 pessoas pro Ceará, pro Rio de Janeiro manda o Exército, tem essa questão, tem esse problema. Só queria fazer essa observação aí, Zé Maria. Pois é, olha Caio, na verdade o soldado do Exército, ele já está sendo regimentado pelo crime organizado, né? Eles ficam pouco tempo, são soldados temporários, e eles não têm salários, né? Dizem que quem tem salário na área militar não é militar, na verdade é um soldo, né? Sim. E logo quando eles saem do Exército, com experiência e treinamento ali de guerrilha, anti-guerrilha, armamento, principalmente os armeiros do Exército que são treinados, né? Eles têm emprego fácil aí com as milícias e com o crime organizado. Por outro lado, essa intervenção no Rio de Janeiro, ela foi baseada em dados de inteligência. Hoje a segurança se faz fortemente em inteligência. Acabou aquela história do Rambo subir o morro com um fuzil na mão e com granadas. É a inteligência e também recursos, né? É o bloqueio de recursos do crime organizado. E a conclusão geral é de que o crime no Rio de Janeiro está mais organizado do que a polícia, que está desorganizada. E há um aparelhamento no próprio Estado. Por exemplo, o governador chega, chama os deputados estaduais para uma conversa, o que você quer? Aí o cara diz, eu quero o batalhão tal, eu vou nomear o batalhão tal. E quem nomeia são os traficantes. Então, o Rio de Janeiro chegou a essa situação. Não há como comparar com os outros estados em termos de organização. Então, assim, é realmente uma dúvida e o Exército pode sair desgastado deste processo. É um processo inédito e realmente perigoso. Obrigado, Trindade, pelas suas informações. Um abraço, bom trabalho para você em Brasília. É isso, obrigado, bom dia. Deixa eu ir pro Rio de Janeiro agora. O Tonholi vai comentar, eu quero o seu comentário também, Tonholi, mas eu vou pro Rio, até para lançar aqui uma questão que eu, ao final do Jornal da Manhã, até conversando com o colega Tiago Berrais, que ele trazia na sua fala final, nas suas considerações finais no Jornal da Manhã, a questão da população tá descrente de que essa intervenção será bem sucedida. Em contraponto a isso, o Viga, eu coloco para você a tua própria fala na última sexta-feira, quando falávamos a respeito da intervenção e você dava conta de que a grande maioria da população do Rio de Janeiro era a favor da intervenção por conta do caos que a cidade vive, por conta da insegurança visível nas ruas do Rio de Janeiro. Queria te passar essa bola aí dizendo quais as novidades em relação a isso e como você mostra pra gente a situação nesse momento aí no Rio de Janeiro. Bom dia. De tanque, bom dia, tudo bem? Tudo bom, Viga? Você viu que o negócio tá sério aqui, mas eu continuo pra cima, né, rapaz? Eu não desanimo, né? Eu sou um cara que mantém a esperança. Você tá esperançoso, Edgar? Não, eu sou um cara otimista, eu sempre acho que vai dar certo, eu sempre acredito, até peco pela ingenuidade muias vezes. Até no Guarani tu acredita, né? O que é? Meu time é vice-líder, rapaz. Vamos subir, certo. Pô, que isso? Tá certo. Tem elevador aí pro Guarani? Não, pega aí, bota no elevador. Ô, meu cara, Edgar, agora falando sério, rapaz. Você conversa com a população do Rio de Janeiro. Minha primeira impressão era que realmente a maioria apoiava. Hoje eu já acho que a turma está um pouco dividida. Agora não sei se a turma está dividida por conta dessa cortina de fumaça que a gente vem falando, dessa conotação política, ou porque realmente as pessoas não acreditam que essa vai ser a solução. Mas algo precisava ser feito, indubitavelmente, e está sendo feito. Agora,
há muitos buracos, há muitas brechas, há muitas falhas, a começar pelo decreto, viu, meu caro Edgar? Porque a gente tem falado pouco sobre o decreto, e o decreto foi feito meio que nas coxas, né? Foi feito de forma emergencial. E uma questão fundamental que acho que vai dar dor de cabeça, já está dando dor de cabeça, é quem paga a conta, Edgar? Porque, na verdade, agora, nós temos 2 governos em um estado só. Um governo militar que vai tomar conta da segurança e um governo, aquele politicamente escolhido nas urnas, que é o governo do Pezão, tomando conta de outras pastas. E aí já começa a bateção de cabeça, já começa a cobrança de divergência. Porque a turma daqui acha que, se são 2 governos e o governo que está tomando conta da área de segurança é o governo federal, esse governo federal tem que bancar investimentos, operações, capacitação, qualificação, renovação de frota e muito mais. Já o governo federal está contando as moedas, né, está raspando aparelho para fazer a farofa, não. O investimento tem que ser feito pelo governo do estado, apesar da intervenção federal. Essa é uma primeira dor de cabeça, acho que vai dar um quiprocó, vai dar um fudúncio danado. Em segundo lugar, durante meses e meses, anos e anos, as autoridades disseram a fio, não, as Forças Armadas não podem fazer operação de intervenção, operação de policiamento, ação ostensiva, porque os militares não estão qualificados, não estão capacitados para esse tipo de ação, para esse tipo de intervenção. Quem tem que fazer é a Polícia do Rio de Janeiro. Meu caro Edgar, ouvintes, internautas da Jovem Pan, eu fiquei com a impressão, depois de analisar, conversar com muita gente, que durante o Carnaval, a Polícia do Rio de Janeiro, que está muito exposta, já morreram 19 agentes nesse ano de 2018. As viaturas estão caindo aos pedaços, são latas velhas circulantes. Os traficantes estão muito mais empoderados do que a própria Polícia do Rio de Janeiro. Eu fiquei com a impressão, depois de conversar com essa gente toda, que houve uma espécie de greve branca da Polícia do Rio de Janeiro. Foi uma greve não declarada. Já que os bandidos estão como estão, o governo não está pagando salário dia, não pagou o 13º salário, está deixando a gente exposto aí aos bandidos, aos criminosos, lavemos as mãos, deixemos o barco correr, e deu no que deu, meu caro Edgar. Agora, o discurso mudou, não se sabe se por uma questão emergencial política, mas eu cansei de ouvir do ministro Raul Jungmann, do ministro Torquato Jardim, do ministro Eliseu Padilha e outros dizendo várias vezes aqui no Rio de Janeiro: Forças Armadas não foram criadas, não foram concebidas, não estão preparadas para poder de polícia. Por que agora vai dar certo? Por que agora pode? Essa é a questão, Edgar. Obrigado, Viga, pelas informações. Rodrigo Viga falando com a gente diretamente do Rio de Janeiro. Tonhalo, te passo a bola aqui, ó. Qual que você, na tua opinião, acha que deve ser a estratégia do interventor, o general Walter Braga Neto, para que essa intervenção surta algum efeito aí? Não vou nem falar para que ela seja bem sucedida, mas para que ela surta algum efeito. Primeiro, Edgar, eu quero desconstruir o que é o vocábulo, o que é a palavra exército. Olha aqui, e a gente desconstrói em números. O exército tem 220 mil homens. 70% desses 220 mil homens são temporários. E desses 220 mil, 140 mil são soldados de baixa patente, como soldados em si, cabos e taifeiros. Por a gente ter aí 70% temporários, acontece muito que o cara sai do exército, cria no Rio especificamente falando, cria uma rede de contatos e o índice de corrupção chega até 30% entre ex-membros do Exército. Primeiro ponto, então nós estamos lidando basicamente com um exército de conscritos, né? De pessoas que mal sabem onde estão pisando. Segundo ponto, eu tenho medo quando o Exército fala que vai fazer operações pontuais. E aí eu tenho uma experiência pessoal para falar. Eu estava no Rio de Janeiro, no Carnaval retrasado, e eu cheguei na quinta-feira pré-Carnaval. As Forças Armadas se retiraram do Rio, do Carnaval retrasado, na quinta-feira ao meio-dia. Eu cheguei no Rio por volta das 18 horas, portanto, 6 horas depois do Exército se retirar. Eu estava saindo do aeroporto internacional Antônio Carlos Jobim, indo para a Barra. Um comando de assaltantes menores com metralhadora cercou
o meu táxi, o cara teve que sair pelo acostamento. Se eu tivesse pego um motorista inexperiente, eu tinha me acabado nas mãos dos caras. Por quê? O narcotráfico, ele lembra muito a Guerra do Vietnã. Eles criam trilhas, né? A famosa trilha de Ho Chi Minh, que tinha no Vietnã, os americanos não conseguiam vencer nem com bomba de napalm. Por quê? São trilhas insondáveis, ninguém consegue saber como eles se ligam. Então o que a gente precisa, antes de mais nada, é uma integração de todas as forças para criar um núcleo de inteligência e mapear essas trilhas pelas quais os narcotraficantes se comunicam. Fora a questão da corrupção policial, que tem que ser vista de perto. Bom, uma vez estabelecido isso, a gente pode lembrar de alguns momentos em que centrais de inteligência montadas pelo Exército, Polícia Federal, Polícia Civil e por aí vai, deram certo. Quero lembrar da Miami dos anos 80. Eu morava em Miami nessa época, foi quando foi filmado o Miami Vice, aquele seriado em que mostrava as gangues. Miami ficou pior que o Rio de Janeiro. A Guarda Nacional fez uma intervenção na cidade de Miami, chamado Condado de Dade, e com troca de informações com a polícia local, conseguiu tornar Miami de novo um paraíso. Quero lembrar uma operação recente no governo Lula. Quando o Paulo Lacerda era diretor da Polícia Federal, ele fez a Operação Suporte, que deu origem às UPPs. As UPPs, as Unidades de Pacificação, só foram possíveis naquela época, naquele modelo, porque houve um trabalho de inteligência por parte da Polícia Federal antes de qualquer intervenção. Portanto, a resposta para isso é integração e serviço de inteligência. Boa. Olha, tá vendo? O Tonholi com toda essa investigação, Faustão, você gostou da explanação dele, hein? E lembrando ao ouvinte que participe pela hashtag Soluções pro Rio. Aí, Faustão. Mas, ó, vocês sabem aqui na bancada que o Tonholi não é o mais eficiente jornalista investigativo da bancada. Vocês sabem isso, que quem tem esse posto aqui, Tonholi, sinto te dizer, mas é o nosso Vinícius Moura. Isso, ele descobriu. Sabe o que ele descobriu, Tonholi? Qual é o próximo presidente da República? É brincadeira? Fala aí, sabe por quê, Toga? Fala nós temos que captar as mensagens enigmáticas, as né? entrelinhas, né? Subliminares que as pessoas deixam, né? E aí o Hulk deu aquela declaração lá mais uma vez, né? Pela 50ª vez que ele não vai ser. Que não é, mas tá no jogo. Tá lá, tal. Mas se Hulk está saindo, alguém está entrando. Na política não existe espaço vazio, exato, né, E aí de quem que eu estou falando? Peraí. Você... Evidente. Evidente do cara que vai botar ordem nessa bagaça, meu velho. Entendeu? Datenão deixou uma mensagem. Vai segurando a bronca aí. Ele disse isso. Eu quero imagens. Ele deixou uma mensagem, Caio, no Twitter, né? E também em outras redes do Datenão, dizendo o seguinte e avisando a toda a população brasileira. Se o Hulk diz que não está saindo do cenário, eu digo que está saindo, né? Que está saindo do cenário. Que não está saindo. Que não está saindo. Ele não é candidato, mas ele continua no cenário porque ele quer... que essa mensagem era que está saindo. Não. Eu digo que estou apenas entrando. Aí é o seguinte, já rolaram aí algumas conversas, né? De que o Datena poderia se candidatar ao Senado. Uau! Né? Ele já ameaçou, já fez uma ameaça na outra eleição, já teve né? coisa também pra prefeitura, vereador, essas coisas, né? E a última que teve foi pro Senado. O que esse ano, pra mim, seria um pouco estranho também, porque tem o Datena vai apresentar esse ano na Band lá um Domingão do Datenão, né? Ele vai sair, talvez ele saia até do Brasil Urgente pra apresentar esse programa na Band, que está sendo desenvolvido pra ele. Vai ser um programa de 3, 4 horas num domingo, com auditório. E eu acho que se ele entrasse realmente de cabeça aí numa candidatura, ele teria que abdicar desse posto dele na Bandeirantes. Mas o que seria legal, Edgar? Porque o Datena, como é que o Datena ia conversar com o pessoal lá de Brasília? Como é que é? Vamos ver. Solta aí, Brunão. Crédito e que tenha coragem, vergonha na cara de falar comigo ou não? Será que tem? Será que tem ou será que não tem? Ninguém aí em Brasília também acordado uma hora dessa.
essa pouca vergonha que nós vimos agora, esse tapa na cara da sociedade. Cadê a reportagem, ô Clóvis? Cadê a reportagem? Cadê a reportagem? Onde é que está a reportagem? Eu quero que o povo veja isso de novo. Quero que o povo veja isso de novo. Inteirinha. E eu quero esperar para ver se tem alguém com saco, com coragem de me ligar aqui do Ministério da Saúde e me dar uma explicação para essa falta de vagas em hospitais. Quero ver se tem alguém com coragem de me ligar aqui. Porra. Quero ver se tem alguém com coragem. Tá vendo? Essa é a solução para o Brasil. Datenão vem voltado, indignado, cobrando os ministros. Cadê o ministro, meu velho? Você tava nervoso aí, Datena. Cadê a segurança? Ô, Vini, mas fala mais dessa mensagem aí do Datena. Ninguém comentou. O que ele quis dizer com isso? Então, Arcon, eu acho que ele quis dizer que talvez ele possa realmente... Você investigou ou não investigou, cara? Vamos ver os próximos capítulos. É apenas uma mensagem. Mas o cara tá aí no cenário também, entendeu? Eu me lembro... Nossa eu me lembro de, ou em 2011 ou 2012, ter assistido ao programa Roda Viva com ele. Ele era o entrevistado sempre da Roda. E ele falando que jamais entraria pra política, porque ele não teria o menor talento. Eu sou fã do Datena, já trabalhei com ele, mas... Datena, na política não, né? Isso muda, meu velho. Isso muda. Ô, Datena, da hora certa, então. Vamos dar daqui eu não enxergo. Vai lá aqui, ó. Pega o seu cebolão de ouro aí, ó. 10h42, horário de Brasília, hein, meu velho? Ô, Tonholi, na primeira parte do Morning Show de hoje, a gente falou rapidamente aí sobre o Caio, até trouxe a situação do Ceará aí, que também vive um caos na segurança pública, e agora podemos nos debruçar um pouco mais sobre esse aspecto específico aí da segurança também no Nordeste. Na quinta-feira última, o Rogério Jeremias de Simone, conhecido como o GG do Mangue, e o Fabiano Alves de Souza, o Paca, foram mortos a tiros em uma suposta emboscada numa região indígena do estado. Até então, eles eram foragidos da Justiça de São Paulo e considerados as principais vozes do PCC fora dos presídios. O que você pode nos dizer a respeito desses dois aí, a morte deles e como é que fica agora esse tabuleiro do crime organizado daqui para frente com a morte desses dois nomes aí? Bom, essas são cartas marcadas, são crônicas de mortes anunciadas, porque em julho do ano retrasado foi morto no Paraguai o Jorge Rafá, que era tido como Pablo Escobar, o grande chefão do narcotráfico local. Ele foi morto numa emboscada feita pelo PCC e pelo Comando Vermelho. Aí o Comando Vermelho achava que o PCC ia rachar com eles, dividir o ponto do assassinato de Jorge Rafá. O PCC pegou para eles o ponto. Nisso, o Comando Vermelho criou uma briga com o PCC. Então, o PCC se aliou com os amigos dos amigos lá no Rio de Janeiro e o Comando Vermelho se aliou com aquelas facções do Norte que no ano passado, em janeiro, promoveram toda aquela série de mortes. Mas eu quis ouvir a maior autoridade no PCC, que é o procurador Márcio Sérgio Cristino de São Paulo, que, aliás, na última sexta-feira deu uma palestra aqui no Centro Preparatório de Oficiais da Reserva, o CPOR, em que ele alertava para a mexicanização do Brasil. Vamos ver o que o procurador Márcio Sérgio Cristino tem a analisar. Bom dia, Jovem Pan Morning Show. Eu, Darcy Salvidas, da Zona Sul de São Paulo. Eu acho a solução... Opa, foi mal, peraí, isso aqui, Tonholi. Na história do crime organizado, as lutas entre as facções dentro de uma mesma organização são fatos comuns. Basta lembrar que na Itália houve guerras sangrentas entre as diversas facções da máfia que terminaram com a ascensão do Salvatore Totorrina, que executou grande parte de seus adversários. No Brasil isso não seria diferente. Verifica-se que as mortes recentes de Birosca, Paca e agora do GG do Mangue, todos grandes líderes, ou líderes pelo menos de médio porte, dentro de uma mesma organização, refletem esse mesmo tipo de conflito, seja por quais motivos forem. Devemos lembrar que tanto Paca quanto GG do Mangue seriam supostamente dois dos maiores líderes fora dos presídios e estariam
linkados justamente com o tráfico de drogas entre a Bolívia e o Brasil, dentro daquele cartel que o PCC se tornou. Esse cartel, que surgiu desde a morte do Rafari, que teve seu ápice, seria administrado tanto por um quanto por outro. O GG subiu na hierarquia, principalmente quando foi solto, e poderia exercer, como de fato exerceu, sua liderança fora do sistema penitenciário. Isso fez com que ele crescesse. Talvez essa tenha sido um dos motivos, uma das motivações que resultaram nas mortes e nas suas execuções. Lembramos também que Paca era um dos grandes atravessadores, ou melhor, um dos grandes traficantes instalados na Bolívia, responsável pela vinda da droga que abastecia o Brasil. Tudo isso apresenta um desenho que não é surpreendente e encontra paralelo com outras grandes organizações, com outras grandes situações, guerras ou conflitos dentro de facções criminosas. O resultado nós só saberemos quando essas circunstâncias forem devidamente esclarecidas. Obrigado. Edgar, portanto, aí uma novidade que não está na mídia, né? Um dos assassinados era o homem do PCC na Bolívia. Olha como o PCC está crescendo enquanto organização internacional do tráfico internacional de cocaína. Falado. Vamos lá, Vini, como é que tá a nossa... Até mudar a trilha aqui pra uma coisa mais, digamos, mais festiva. Vai lá, Caio, rapidinho. Eu tava fazendo uma reportagem no DEIC e eu conversando com um investigador lá, ele falando sobre justamente essa internacionalização do PCC, ele falando que a polícia tem muita dificuldade em acompanhar o que acontece no PCC, e eles que lidam com isso todo santo dia, porque o modus operandi do primeiro comando da capital muda bastante. E que o PCC não tem mais interesse em traficar drogas aqui dentro do Brasil, do estado de São Paulo, enfim. Aí ele usou como exemplo a favela de Paraisópolis, que agora a droga é arrendada lá. A metade da favela cuida da maconha, outra metade, outro grupo cuida da cocaína, mas é tudo arrendado. E fez uma citação, um exemplo da cocaína que é mandada para a Europa, que é um dos lugares mais atrativos aos olhos do primeiro comando da capital, e falou de um caso que aconteceu recentemente, alguns meses atrás, de um container pego com 90... Eu não me lembro agora números, eu vou falar agora no chutômetro, não se atenha a números que eu vou falar, mas 90 toneladas, 90 mil toneladas de cocaína, aquele container no Porto de Santos. E fez umas contas de quanto gerava de renda a grama da cocaína vezes o quanto que foi pego no container e tal. Porque a grama exportada para a Europa de cocaína é um valor, assim, absurdo. Questão de 9 mil euros e tal. E numa conta rápida que esse investigador fez comigo, era uma cifra muito próxima de bilhão. Ou seja, a venda de droga aqui não é mais atrativa para eles. Seguindo, vamos lá, Vini, como é que tá a nossa hashtag aí? Soluções pro Rio, perguntamos aqui também pelo WhatsApp, o que o ouvinte sugere, né, dessas ações de intervenção federal no Rio de Janeiro. Opiniões das mais diversas, de gente até achando que não tem solução nenhuma, meio que um salve-se quem puder, né, Edgar? E gente realmente dando algumas ideias. Por exemplo, a Manu dizendo que o Rio tem que virar território federal, começar tudo do zero, inclusive fusão de municípios. Aida Lima dizendo que acabar com a corrupção desde a polícia até os governantes, investir em projetos sociais e escolas, segurança e saúde, mas isso também serve para o Brasil inteiro. O Vladimir Santos diz que o combate também à corrupção de todos os lados e mais investimento em educação e saúde. A Tatiana Goldmatcher fecha a lojinha, manda todo mundo embora e começa de novo. É muita maçã podre. E o El Alves dizendo que o Rio precisa de intervenção na educação, empregos e de menos textões nas redes sociais e mais mão na massa. Nessa questão da educação, Ed, às vezes a galera também ironiza, fala assim, mas vai chamar professor pra subir o morro, conversar com o traficante? Evidente que não, né? Mas a solução pela educação
não é a curto prazo, né? É a longo prazo. O nosso ouvinte Davi Barbosa também, lá do Ceará, fala que a situação realmente é calamitosa em Fortaleza, e que houve aí uma grande chacina recentemente, a gente falou disso aqui, e que o cotidiano também é recheado de muitos assaltos ali pro morador de Fortaleza e do Ceará como um todo. É a participação do ouvinte aqui na Jovem Pan. Pelo WhatsApp também perguntamos sobre a questão da intervenção federal no Rio de Janeiro, as sugestões dos nossos ouvintes. Vamos ouvi-las. Bom dia, Jovem Pan Morning Show. Eu, Darcy Salvidas, da Zona Sul de São Paulo. Eu acho que a solução para o Rio seria chamar o Exército e as nossas polícias e não vão dar jeito. Então, todo mundo envolvido. Então, teria que chamar a SWAT, James Bond, Polícia Secreta Americana, Polícia da Inglaterra, as melhores polícias da Europa e Estados Unidos, América Central, para fazer uma intervenção federal para valer mesmo. Aí sim daria solução, mas do contrário vai ser só enxugar gelo. Abraço, um bom programa. Bom dia, galera Morning Show. Quem tá falando aqui é o Valdevando, da cidade de Leme. Eu acho que precisa o governo mudar esse Código Penal atrasado aí e fazer valer as leis, né? Ser correto, a pessoa cumprir. E deveria ter uma prisão perpétua aí, né? Não precisa matar ninguém, não ter pena de morte, não. Só uma prisão perpétua já resolve bem e fazer as leis ser cumpridas, para a turma ter medo de ir presa, porque senão desse jeito ninguém aguenta mais. Obrigado, um bom dia a todos. Bom dia, Morning Show, sou o Vinícius de Londrina. Uma solução para acabar com o tráfico no Rio de Janeiro é simples, é muito simples. Só as pessoas pararem de usar droga, parar de usar cocaína e maconha, parar de enriquecer o tráfico, que o tráfico vai parar de comprar fuzil, comprar munição, vai enfraquecer aos poucos e assim a polícia vai conseguir ter o controle de novo da cidade. Caso contrário, infelizmente, continuaremos essa guerra até não sei quando. Obrigado aí, um abraço. Ou até, em vez de parar o consumo, quer dizer, isso é impossível, né? É uma nova política com relação ao consumo de drogas, quer dizer, estudar a liberação de alguma forma pode enfraquecer também o crime organizado, que muito se apoia no comércio, como você trouxe aí, né, cara, de drogas, tudo, e aí vai para armas, extrapola fronteiras, tudo. Mas vamos lá, de volta à polícia. Grana, né? Exato. Então, mais aparelhados, como é fato, né, do que a polícia, né? De volta à política, ainda falando de mídias sociais, aqui já falamos do nosso WhatsApp, aqui do WhatsApp também, né, do nosso Twitter e tal. Vamos lá, Caio, você é jornalista que sabe, né, que não dá para acreditar em tudo que a gente vê na internet, né? Tem que dar aquela apurada, né? Tem que dar aquela confirmada na notícia, aquela checada básica, né mesmo? Mas tem gente que acredita. Ou então finge acreditar, né? Vamos lá. Quais foram as últimas pérolas aí? Conta pra gente dos senadores Lindbergh, Farias e Gleisi Hoffmann. De novo a Gleisi, não é possível. Eu pedi música do Fantástico, né? A Gleisinha já... Não, ela já pode pedir. Já pode pedir, a gente já vai ver por quê. Uma coisa é a senhorinha que não tem acesso à internet todo dia, acreditar em tudo que vê, porque ela não tá acostumada a lidar com aquilo. Agora a senadora Gleisi Hoffmann, Vini, me ajuda aí, presidente nacional do PT. É o seguinte, nesse fim de semana, alguém postou uma foto que o Brunão tá colocando aí pra gente, pra você justamente que tá ouvindo o Morning Show e assistindo ao Morning Show com imagem também pelo YouTube. Alguém postou uma foto do juiz Sérgio Moro num evento, numa palestra, e colocou assim, no fundo do Sérgio Moro, um banner, eu esqueci como é que chama. Banner. É um background, sei lá, um fundo com alguns logos de patrocinadores, lá, Banco, Itaú, Folha de São Paulo. Backdrop, obrigado. E nesses quadradinhos, como se fosse aqueles jogadores lá falando com o backdrop na seleção, aí tem lá PSDB e Globo. Aí a Gleisi Hoffmann pegou essa imagem, que é nitidamente uma montagem, mas não foi feita no Photoshop, não, foi feita no Paintbrush. Muito tosca. Tá? Aí ela colocou a imagem e colocou ali embaixo. Muitos interesses. Como que ela falou, Caio? Muitos interesses por trás, menos os do povo. Se referindo ali à Globo e ao PSDB. Aí... A imagem do lado, ela dá um zoom onde aparece Globo e PSDB. Pois é. Aí alguém, de novo, chegou assim, ó. E aí tem Folha, Estadão, bancos, Exatamente. Só que ela deu o close ali pra Globo e PSDB. Alguém chegou, ô Gleisi, é o seguinte, isso aí é uma montagem. Aí colocou pra ela a foto real, que o Brunão também tem. Aí a foto real. Tem lá não tem nada. Umas figuras geométricas atrás e tal.
Tem nada a ver, o Moro não tinha nada de evento patrocinado. Enfim, essa foi uma lambança de novo da Glaze. Aí eu te falo, Vini, que ela pode pedir música no Fantástico, porque em janeiro, um pouquinho antes, dias antes, um torcedor lá na Europa se machucou num conflito de torcida e tal, tomou um rojão, se eu não me engano, que era o Luca. E todas as torcidas europeias, ou grande parte delas, começaram nas partidas de futebol levar a faixa assim, força Luca, porque ele se machucou bastante e tal. E aí, pra você que continua assistindo a gente aqui com imagens pelo YouTube, tem a foto aí. Alguém mandou pra Glaze Hoffman essa foto que a gente tá vendo, uma foto da torcida do Bayern de Munique, escrito a faixa lá, Forza Luca. Só que tá meio dobradinha a faixa, a Glaze olhou e falou... É Lula. Forza Lula. Olha, Lula os europeus estão... Os alemães estão Alemanha apoiando com Lula. Lula. Aí fez um post de novo, olha, só um cara tão sensacional como o Lula poderia receber apoio até do Bayern de Munique e tal. Alguém falou, ô Glezinha, não. Essa foi a primeira besteira desse ano. A segunda foi a seguinte, o Léo Santana, que era de um grupo de axé e tal, fez uma música esse ano que se chama Vai Dar PT. Olha, vamos só ouvir um trechinho, Arcon, rapidinho dessa música aqui. Vai Dar PT, vamos ver o que é, Brunão. Seus dedinhos magros, solta o play. Misturou tequila, uísque, vodka, vai embrasar, vai dar PT, vai dar PT, vai dar. Misturou uísque, vodka, e tem um monte de menininha tomando e tal, e o cara fala, vai dar PT. PT, pô, vai tomar todas, vai cair. A Glaze perda total no cérebro e no fígado, Pois é, ela virou e falou, ó, tá vendo? Até a Bahia tá comemorando, vai dar PT nessas eleições. Aí, ou seja, tem a do Forza Luca, do Vai Dar PT e do Bayern. Pede a música. E o Lindbergh é o seguinte, ele postou no Facebook dele falando assim, olha, a Globo, porque a Paraíso de Tuiuti foi a vice-campeã no desfile das campeãs, não vai mais exibir esse fim de semana, o desfile das campeãs, porque a Paraíso de Tuiuti foi aquela escola que levou o Vampiro com a faixa presidencial. Vampirão neoliberal, fazendo alusão ao Globo Temer. Não ia fazer a transmissão só porque tinha uma crítica ali ao governo do Temer e tal. Aí alguém falou, ô Lindbergh, desde 1990 a Globo não passa mais o desfile das campeãs. Aí agora no Twitter dele, quem entrar lá vai ver esse tweet aqui. Pessoal, ontem eu caí no erro de repassar a informação sem checar. O desfile das campeãs não é transmitido pela Globo há muito tempo. Peço desculpas e agradeço ao Simas Luiz por postar a informação correta. Desculpa. Bonita atitude. Um ato digno, Melhor... Vai ficar meio chato, né? Melhor do que a Glaze que eu tô vendo aqui agora... que ela compartilhou uma reportagem do Gazeta do Povo informando que a foto não tinha Globo nem PSDB e ela disse assim, a imagem de Moro e patrocinadores pode ser falsa, mas as relações não são. Quer dizer, ela insiste... ela insiste, é impressionante, ela insiste no Vai erro. ser julgada em março pelo Fake STF. news, Tonholi. Vai ser julgada em março pelo STF. Essa Glaze que é conhecida na planilha do Odebrecht como coxa ou amante. Ô, não, dá a hora certa aí pra gente, então vai de novo. Tem que ser verdadeira. 11:02, horário de Brasília, hein, meu velho. Jovem Pan. E a internet e os telespectadores foram à loucura. Ontem, com o primeiro dia do The Voice Kids, não faltou emoção por lá não, né, Vini? Sempre a molecada dá aquela emocionada na plateia, né? Você falou que levou a loucura e levou as lágrimas também, né? Principalmente os jurados ali, a Cláudia Leite, né? Ontem chorou demais, se emocionou demais. Essa apresentação foi a que eu mais gostei, foi logo de cara, né? O João Guilherme, o Kaique Souza e o Pedro Souza cantaram muito bem. E teve também a declaração do Matheus Leubert, que acabou sendo eliminado, mas falando sobre a ajuda que o programa deu a ele, não só na parte da música, mas também pelo bullying que ele sofria. Vamos ouvir. Eu só tenho a agradecer por eu estar aqui e eu queria agradecer a tudo, aos meus amigos, meus familiares, você e principalmente a oportunidade que o programa me deu de participar, de fazer novos amigos, de cantar e poder lidar com bullying, essas coisas, que é uma coisa que eu sofri, que eu sofro até hoje. Então...
Bacana, né? Ele que era do emocionante. time do Carlinhos Brown aí. E o poder que a música tem, né? Realmente de ajudar. Assim, a música é muito poderosa, Vini. Olha só, essas crianças aí vão ter que batalhar, vão ter que treinar muito, vão ter que contar também com uma ajudazinha, com uma dose de sorte, por que não, se quiserem continuar no mundo da música e fazer sucesso na carreira. Se tudo der certo, quem sabe um dia, elas já adultas vêm aqui ao Morning Show apresentar o trabalho. Não é mesmo? Olha que bacana isso aqui. Gostou, Faustão? Porra, aí é qualidade. Brincadeira, hein? Eita. Aqui a gente tá ouvindo um trecho de Show Me How. Essa é a nova música da nossa convidada de hoje aqui no Morning Show. Olha, que batalhou, viu? Treinou, né? Ensaiou muito, contou com alguma dose de sorte também na sua carreira, quem nunca, né? Por isso ela vive de música já há mais de 30 anos e tá aqui com a gente pra dividir um pouco dessa carreira aqui nesse papo do Morning Show, abrindo a semana na Jovem Pan. Muito bom dia, muito bom te receber aqui, Patrícia Marques. Obrigada, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer grande estar com vocês. Prazer é nosso. Hoje. Vamos lá, você acompanha o The Voice Kids? O Vini trouxe a matéria pra gente aí. E aí, você gosta do que vê? Eu acho, tem umas coisas que eu gosto, outras não, porque o que eu não gosto é um pouco assim da cobrança que eu vejo nas crianças, assim, de logo se darem cedo, bem, e eu vejo aquela tensão, eu sinto aquilo que eu já senti. Né? Então, isso me traz uma curiosidade de cara, que você começou muito menina, né? Eu comecei antes do trem, comecei como caloura do Chacrinha e do Silvio Santos. E você também fez parte do Clube da Criança, não era isso? O Clube da Criança era antes do trem, era o programa da Xuxa na Manchete. Isso. E era eu e o Luciano como dupla e foi gravado um álbum com vários convidados. Depois, no ano seguinte, entrou o Juninho, que virou o Trem da Alegria. Aí sim, virou o Trem da Alegria. A gente sabe que fazer sucesso muito cedo pode ser uma coisa até... perturbadora, traumática. Você pode dizer pra gente qual foi o bônus e o ônus desse teu início precoce? O bônus é a experiência, né? Que você adquire muito cedo e você tem que lidar com as situações que normalmente uma criança não sabe lidar, né? O lado bom é que a criança ela tem uma visão lúdica da vida e vai levando as coisas como se fosse uma brincadeira, tudo, né? E aí, só que na fase adulta, você vai começando começa a ver o que é de verdade, tudo, né? Como funcionam as coisas. Isso vai dando um pouco de tristeza, né? Dos interesses por trás disso. Esse é o ônus, né? E aí você vive uma vida adulta sendo criança. Aí quando você quer fazer coisas adultas sendo criança, você não pode, porque você é criança. Eu lembro de Patrícia. LP em casa, LP o disco. Você é a última da foto? Isso. Nossa, mas tem alguma experiência específica, traumática que você tenha passado? É uma história que eu conto na minha biografia, que não saiu ainda, que eu estou fazendo aos poucos. É a história de uma empresária do Trem da Alegria que ela controlava a gente pelo fio do microfone. E como eu era uma artista que eu gostava de fazer coisas além do que já era pré-estabelecido, como coreografias e tal, eu gostava de explorar o palco, correr, enfim... Uma vez ela puxou o fio do meu microfone até atrás do palco e me beliscou, falou assim, olha, você não vai fazer mais isso, você segue a coreografia, e me jogou de volta pro palco. Ô, Patrícia, o rap e o hip hop, eles desconstroem e destroem a melodia. Você bota um cara falando, você viu aquele mano na portada do bar, pá... Racionais, viu? Mandou Racionais agora. E aí, como é que você, como uma cantora nata, se defronta com uma moda, e isso aqui obviamente se estende ao funk carioca, em que a melodia não é mais tão bem-vinda? A melodia não é nada bem-vinda, né? Inclusive, uma vez eu ouvi que o João Marcelo Bosco lhe falou que agora, não sei exatamente quais são as palavras exatas que ele falou, mas eu achei interessante, que foi criada na cultura um novo sistema melódico. Que eles criaram um novo sistema melódico, né? Porque é tão desafinado que parece uma outra coisa, parece uma coisa que foi inventado, né? Beira a quase uma escala oriental, mas se fosse, estaria bom, né?
Mas eu não gosto do funk, mas o hip hop eu respeito demais, demais mesmo. Eu acho que é uma veia muito criativa e tem temas muito interessantes, é uma coisa muito mais inteligente. Eu prefiro muito mais o hip hop do que esse funk de hoje, assim, que o real funk a gente conhece, que é o James Brown, enfim, por aí vai, né? Não, o funk de agora eu vou fazer uma defesa que tá muito legal. Ó, Patrícia, deixa eu fazer uma pergunta. Sim, claro. Eu tinha esse LP em casa, eu lembro de criança curtindo as músicas e tal, e eram músicas pra criança. Uhum. Hoje eu não assisto, mas eu vejo assim, o Vini comentando aqui ao longo do dia, as coisas do The Voice, esses programas infantis. Eu vejo criancinha cantando Jorge Versilo, cantando Jota Quest. Pô, criança não curte essas coisas. Na minha opinião, eu não vejo criança ouvindo essas coisas no dia a dia. Mas também criança o que mesmo. tem de infantil hoje pra criança curtir? Ah, sei lá, tem a galinha pintadinha aí no YouTube, Ah, não sei. imagina, as crianças hoje são tão adultas, a internet tá aí pra transformá-las em adultas logo cedo. Então elas não vão gostar de música infantil, a menos que seja bebezinho mesmo, né? Que aí a mãe põe e tal, senta no chão, brinca. Mas as crianças hoje estão muito adultas. É muito estranho. Eu vejo criança de 8 anos cantando Nana Caymmi. Eu quando era pequena... fala, mãe, me compra o disco da Nana Caymmi. Não, mas às vezes pega por ouvir junto ali, do pai, da família que ouve junto. Eu quando era pequena, eu tinha uns 6, 7 anos, eu já começava a cantar aquele Submarino Amarelo. Eu fazia um vocalize lá, porque não tem voz, as primeiras músicas, né? E ficava lá, fazia isso, ouvia jazz, ouvia bossa nova, coisas que meus pais ouviam. Então é muito dos pais isso, da influência dos adultos. Eu não sei como funciona o The Voice Kids, se eles apresentam... Não sei mesmo. Se eles apresentam as músicas, qual que você gosta? Não, essa aqui fica boa na sua voz. Às vezes tem uma não sei muito, não. Às vezes tem uma participação ali do próprio jurado que faz alguma indicação, né? Também, eles acabam seguindo, também. Mas você fica meio caricato, né? Pode ser, às vezes não se identifica, né? Até porque nessa fase agora que tá aí das batalhas, as três crianças cantam uma mesma música, né? Então um tem mais dificuldade, um se identifica mais. Sim. Agora, dessas experiências que você contou... do lado do ônus, né? Do lado negativo. Teve algum momento que você falou, acho que isso aqui não é pra mim, vou parar. Você chegou até fazer uma pausa, né? Na infância. Não. Pensou em desistir da música, não? Várias vezes. Mas eu não consigo. Eu amo a música mais do que a minha vida. Mais do que viver, mais do que a mim mesma. É uma coisa que é tão vital que eu não consigo. Por que essa parada? Foi nos anos 90 que você deu eu fiz algumas paradas, porque eu fiz O que você pensou na época? Por que você decidiu assim? Porque nessas paradas eu sempre elaborava uma nova mudança. Então eu meio que contribuía para mudar para uma outra fase. Como eu fiz tudo muito nova, eu não consegui fazer uma coisa só até hoje, né? Eu passei por muitas mudanças, né, físicas, enfim, de gostos e tal. Eu vim de Trem da Alegria, aí da carreira solo Sullivan, né, que é a Festa do Amor, de Cuida Meu Bem, nananã. Depois dei uma paradinha, aí fiz um trabalho pro Japão, né, que era só bossa nova, só pérolas da MPB e tal. Foi produzido por um japonês, fui pro Japão e tal. Depois eu fui pra fase Nelson Motta, né? Quero ficar com você, nananã. Aí conheci o meu ex-marido, dei uma paradinha. Aí começou a fase da trama, porque ele trabalhava na trama, enfim. Aí entrei, fiz o meu álbum, que aí eu virei compositora. Fui morar em Londres, fiquei 1 ano em Londres. Aí fiz turnê lá. Não é pouca coisa, é muita coisa. Então, assim, eu tenho que respirar em alguma hora, porque não dá, a vida atropela, assim... Atropela a gente, Pra né? quem tá começando a querer viver de cantar e de música... O que você aconselha? Qual o cenário que existe para um iniciante hoje? Olha, o cenário não é lá essas coisas, né? Ainda mais no Brasil. Acho que o Brasil é pior ainda. O cenário musical está muito ruim. Mas eu sugiro que tenha persistência. Se isso for uma verdade dentro de você, é o que eu postei até no Instagram de 2 meninas que fizeram parte do The Voice Kids. Elas me escreveram, a gente canta a sua música e tal, e me marcaram no Instagram. Eu falei assim, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, não liguem pra elogios, não liguem pra fama, não liguem
para essas coisas. Cantem com o coração, sejam vocês mesmas, sempre. Porque quem canta com o coração são as pessoas que conseguem tocar, né? As pessoas que conseguem chegar, independente de qualquer coisa. E eu percebo pelo seu discurso, Patrícia, que até quando você fala dessas paradas que você fez, que você sempre volta com um gosto musical teu, daquilo que você tá querendo cantar. Exatamente. E às vezes tem artista que acaba se entregando ao que o mercado quer, né? Isso é muito triste, Porque você tá ali meio parado e tal, não tá rolando, não sei o quê. Acho que eu vou fazer o que tá na moda. Isso é pior, isso assim, não faz carreira isso, não faz carreira. Se você quer fazer carreira, você quer fazer, sei lá, história, pode ser até pretensão minha, mas... Eu quero que a minha música fique. A verdade. Eu quero que a minha música conte uma história para outras gerações. Eu não quero fazer o que vai passar. Dinheiro é só uma consequência? Dinheiro é uma consequência. E se for a consequência? Eu te perguntei isso porque a gente tinha a Shakira antes, nos anos 90, cantando Pies Descalços. Aí hoje Hips Don't Lie. Nada a ver uma coisa com a outra. Só que a Shakira eu cheguei a ver ela no Guarujá, no Quiloa. E hoje imagina que a Shakira viria no Guarujá, numa casa que cabe 500 pessoas. A coisa roda, né? A coisa muda. Ô, Patrícia, a gente tá vendo aqui, pra quem nos acompanha pelo YouTube, pela internet, a gente tá vendo aqui um trecho de um clipe aqui, olha. Olha lá. E esse cabelo poodle, gente? E aí? Vai descrevendo pra gente. Olha, eu acho que os anos 80 foi a pior época pra moda, assim. Eu, pelo menos, odeio. Nossa, minha ali tá você, quem que tá ali? Tá o... Luciano e Juninho Bill. Juninho Bill, né? Tem contato ainda? Temos. Tenho contato. São brothers, sai pra tomar Não, eu tenho mais contato, assim, de sair com o Luciano. Os outros meninos já são mais soltos, assim. O Juninho trabalha na Record, no SBT, não sei. A Vanessa mora nos Estados Unidos e só, assim, dessa galera que eu tenho contato. Luciano que trabalha com numerologia, essas coisas agora, ele né? é terapeuta holístico, é um bruxão, assim. Olha só. Ô, legal. Patrícia, vamos falar um pouquinho de You Show Me How, que a gente tá ouvindo aqui de fundo. É o teu, digamos, single, posso chamar assim? Isso vai estar no teu novo trabalho de inéditas, é isso? Isso. Fala um pouco mais pra gente. O que devemos saber a respeito dele? Tô fazendo agora um álbum autoral. Já faz um tempo que eu não lanço um álbum autoral, desde antes do 30, que foi um álbum comemorativo, né, de 30 anos de carreira. E tá sendo uma fase nova pra mim, porque várias coisas aconteceram, eu me separei e, enfim, tô com mais de 30 anos de carreira, tô escrevendo uma biografia, então tem umas coisas pra contar, assim. E inglês, né, o que é legal, o que eu gosto muito, que eu acho que é uma língua que é muito sonora. Essa é uma música minha, com 2 produtores que são músicos também, o Herbert Medeiros, que é tecladista, e o Robinho Tavares, puta baixista, que toca baixo e bateria nessa Grande música. Robinho. E a letra do Mark Mack, que é do For Hero, um grupo super conceitual em inglês, de música eletrônica, super parceiros também. Vamos dar uma escutada aqui, ó. You show me how, baby, why her? I should have seen the way she made you smile. I should have realized you didn't need me. You showed me how. You showed me how. When love's golden arrow fades, take Todas do álbum vão estar em inglês? Ou Não. Não necessariamente. Mas é meio misturado, assim. Eu tô fazendo outras músicas agora. E é um álbum também pro mundo, né? Não é um álbum só pro Brasil. Eu nunca faço música pensando só no Brasil. Como eu tenho carreira lá fora, morei em Londres e tal, tem público no Japão também, eu penso sempre em lançar lá fora e vejo a música como uma coisa mais globalizada. O que você anda ouvindo ultimamente, que tem te influenciado? Ixi, tanta coisa. Tem um cara que eu gosto muito que ele chama... Ai, meu Deus, eu tenho que pegar aqui. Vai lá. No Spotify, gosta bastante, a gente tá meu vendo. Deus. A gente gosta a gente tá vendo que você gosta muito. Às vezes é o novo. nome dele mesmo? Não, é porque eu sou novo muito... e às vezes é muito novo. Você...
Que estilo que é? É que eu sou muito eclética, assim, né? Eu vou de música clássica indiana a erudito. Ontem eu estava escutando um álbum do Max Richter, que quem me apresentou foi o Sérgio Martins da Veja. Incrível o trabalho dele. Aí tem um cara que chama Sampha, S-A-M-P-H-A. Bem legal também. E aí vou escutando as coisas blacks, gosto da... Oh, meu Deus. Essa é boa. Hoje a memória... Essa é muito boa. Essa é boa, essa é ótima. Essa é excelente. Mas dá pra saber a praia ajudando. já, né? Essa onda que você leva, né? E é uma coisa muito baseada também no trabalho dos músicos, imagino eu, né? Sim. Eu sempre dou muita liberdade para os meus músicos, porque é um time, quando eu fecho o time, eu sei o que eles podem me dar. E eles me conhecem, eles conhecem o que eu gosto, em termos de acordes, de estrutura, né? E esse time é um time que já vem dando certo já há muito tempo. Desde dos EPs, do Sextape, que é o Te Cuida Meu Bem, Destino, e vem. Ó, nessa pegada eu vou te recomendar uma dupla da Islândia, chama Polissa, você conhece? Com C cedilha A. Não. Pô, é sensacional. Polissa aí, com C cedilha A. Legal. A Polissa. A Polissa. Começa por Nossa, Wayne Nelson Lord. Mota aí. Legal. Nossa, Nelson Mota. Nossa, Nelson Mota é ótimo. Patrícia, da parte da fama que o Trem da Alegria te dava, da fama Boa. exagerada, né, também, assim, da exposição, você tem saudade daquilo? Não. Não tem. Não. Por quê? Nenhuma. Aí as pessoas falam assim, eu já falei isso no meu Facebook. Ah, você cospe no prato que comeu. Do que, da que fama? Não sei o quê. Você não pode reclamar, porque os anos 80 que te fez. Aquelas coisas, né, de Facebook, né? Ô, Patrícia, eu falo, gente, eu não sou obrigada. Hã? A fama deve ser maravilhosa. Ah, é sensacional, Todo mundo né? te gosta, todo mundo te convida pra tudo, você não paga nada. Exatamente. A parte boa é que não paga nada, né? Nem tudo, né? Devia ter permuta de contas de luz, de água, né? De condomínio. Aí também você ganhar o quê, né? Ó, né? Então. Mas da exposição, falta nenhuma. Nenhuma, zero. Inclusive, eu cheguei à conclusão, porque eu faço a psicanálise, né? Cheguei à conclusão de que eu não gosto de fazer show. Eu não gosto de me expor. Eu gosto disso aqui. Eu gosto de estúdio, eu gosto de internet, que a internet veio pra facilitar a vida Você não gosta da das gente. pessoas perto, né? Você é tipo uma Roger Waters, constrói um muro ali. Eu acho... Sabe o que eu acho? Eu acho que já era esse formato de show. Do palco, da banda, do cantor, do microfone, Uia, das pessoas do artista do endeusado. outro lado. Isso já foi. Isso me cansa. Patrícia, não, é legal você tá ali vendo teu ídolo. Já foi esse formato. Já tá velho. Qual seria, então, a substituição pra isso? Já Eu acho que seria isso a música aqui, provoca catarses coletivas. Isso aqui, as né? pessoas acessarem, em vez de ser um Big Brother de, Mas é de frio, inutilidade... não é? Uma ideia fria, né? Do Mas que as deve pessoas ser. estão acostumadas hoje a se falarem pela internet, FaceTime, WhatsApp. É tão corriqueiro que a gente não precisa se expor mais. Quem não quer se expor, ok, beleza. Então, acho que tinha que ter um Big Brother de música, de produção de álbum, de produção de composição. E não essa inutilidade Como é de que você você ficar explica, observando. então, a gente que vai no banheiro. O Rock in Rio vai ter o Lollapalooza e lota. É porque esse antigo formato as pessoas gostam de CD. Tá o Roberto Carlos aí Quem fazendo que gosta de CD CD? a R$5 numa caixinha de CDR ali, só porque a pessoa gosta de ter o CD. Ou a pessoa que vai mandar fazer o vinil, porque a pessoa gosta de comprar o vinil. Eu achava que eu era um cara radical, mas até te conhecer hoje, viu? Nossa, Mas é verdade, gente. Olha, eu queria agradecer. A gente, Eu que infelizmente, está no agradeço. final, aqui na reta final do programa, Desculpa Patrícia. a demora, porque eu vim lá da roça e hoje tá Patrícia bombando. Patrícia Max está lançando aí o Show Me How. Essa música que a gente está ouvindo é agradável, música de trilha sonora aqui. Muito obrigada. Sorte pra você, mais Obrigada, ainda, viu? obrigada. Você Valeu. continue mais 30 anos. Opa, quem sabe? Valeu, gente. Valeu, agora 11h28, horário de Brasília. É isso, fechamos a lojinha nessa segunda-feira. É bom acabar, né? A gente volta amanhã a partir das 10 aqui na PAN. Tchau. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.